Olá, todo mundo. Espero que estejam todos bem. Hoje vamos ter essa gravação da aula 3, né? Para quem não conseguiu pegar lá então, ao vivo. Vamos ter aqui edição, aula 3. O culto Molocô como encruzilhada entre passado e presente nos cultos afro-cariotas, né? O culto conhecido hoje como Molocô, né? É praticado pelos umbandistas cariocas. Essa tradição, eu acredito que ela seja mais praticada aqui no Rio de Janeiro, apesar de ter sido difundida em todo o Brasil a partir dos anos 40, principalmente a partir do trabalho de Tata Tancredi, né, que tem uma personalidade muito importante das religiões afro-cariocas no século passado, para o qual haverá um capítulo específico, né, do nosso material. Então, e aqui mesmo nós vamos fazer mais referências a esses sacerdotes, sambista, mista, ativistas do movimento negro, muito importante. Então, o culto conhecido ainda hoje como Molocô é remanescente em algumas poucas casas do Rio de Janeiro, né? Hoje Baixada Fluminense também. E a gente pode encontrar também pelo interior do estado do Rio, Minas Gerais, Espírito Santo também, com uma influência forte também nas umbandas praticadas hoje em São Paulo, né? A gente vê influência muito forte da umbanda afro-carioca, né? Da umbanda criada aqui, né? Chamada umbanda criada aqui, e depois se espalha pelo Brasil todo, né? Então, esse culto, por ele preservar ainda elementos essenciais trazidos de África, a gente já viu as origens, né? A parte afro dos cultos afro-cariocas, que a gente tem uma influência forte do catolicismo popular e também do xamanismo quichua, né, como a gente prefere chamar na nossa pesquisa, ele traz de lá elementos essenciais daqueles cultos praticados na África Central, né? A gente, só para lembrar, durante muito tempo, mais de 300 anos, eram trazidos para cá essencialmente escravizados de culturas da África Central, né? Culturas bantu, as culturas sudanesas passaram a vir um pouco depois, um pouco assim, já no final, já perto do fim da escravidão. Então, esses elementos essenciais, eles são, para começar, né, vamos elencar aqui, um sistema de valores humanista, que é um sistema que preconiza valores de uma realidade onde o ente humano é o centro, né? Ele é o centro dos interesses, da vida, da evolução das culturas, da sobrevivência dos grupos também. Então, esses valores humanistas fazem parte da essência desses grupos. Também a comunhão vital com a natureza. Assim como os indígenas aqui, que já foram encontrar no futuro, né, mais na frente, quando vieram para cá, essas culturas, dentro dessas culturas, os cultos trazidos de lá, vivem num sistema onde o homem é pertencente à natureza. O homem não consegue se ver, ele não pode se ver, ele não se vê fora da natureza, né? Ele está integrado, fazendo parte como ator, né? Como agente, mas principalmente vivendo sob a influência dos fenômenos da natureza e dessa comunhão, né? Que permite a sobrevivência, a longevidade, mas também a continuidade dos grupamentos humanos. Para a gente ter assim, uma ilustração, é só recordar das tradições indígenas daqui, onde o homem é totalmente, né, integrado à natureza. O uso disso também, né, como elemento, o uso de saberes de cura, né, já desenvolvidos já por mais de 5.000 anos em África. Esses saberes de cura chegam aqui num nível de especialização já muito alto, né? Então, esses cultos eles são voltados quase que primordialmente para a cura, para o combate às mazelas físicas, como a gente já viu, espirituais também desses grupamentos humanos. Então, essa é mais
dos elementos essenciais do culto ao Molocô. O uso da magia, né, que é a manipulação, né, do natural a partir de formulações, né, manipulações, através do uso da palavra, do cântico, de códigos, de símbolos, mas também de substâncias da natureza. Né? E comunicação com espíritos antepassados desses grupos, uma comunicação direta. Né? O ciclo de vida deles ele não tem uma interrupção como é no nosso conceito ocidental, e a vida é interrompida, né, pela morte. Não há uma interrupção nesse ciclo de vida. Esse ciclo de vida ele vai ao mundo invisível, retorna, vai ao mundo invisível, retorna. É um contínuo onde o contato com o seu ente, seu antepassado, com aqueles que morrem, que se afastam do grupo no mundo visível, no mundo dos vivos, assim, esse contato, essa convivência, ela permanece. Ela permanece. A partir desses cultos, é possível provocar, evocar, né, a comunicação com ele, através do fenômeno que a gente chama aqui de transe de expressão, né, que, em linguagem popular, seria baixar a entidade ali numa pessoa, num técnico de corpo que tem essa característica. O mesmo que os espíritas kardecistas, na tradição europeia, chamam de médium. Bom, é um culto tão importante para a cultura afro-brasileira quanto os candomblés de nação, que nós conhecemos hoje, né? Ou os cultos aos encantados registrados no Nordeste brasileiro e vários outros cultos que tenham essa mesma origem afro-ameríndia. Né? Bom, então vamos lá, a sobrevivência, a origem e sobrevivência das casas do Molocô. Nós vimos lá na aula passada como é que o Molocô ele se forma a partir dos cultos da mata, escondidos ainda, depois dos cultos de senzala, um pouco secreto, depois, com o tempo, eles vão se liberando para o terreiro, para a parte de fora e tal, e passam a ser um pouco mais explícitos. Né? Então, vamos ver como se deu isso aí. Até chegar às casas de culto urbanas, quando a perseguição, a proibição vai arrefecendo, vai diminuindo, essas casas vão se proliferando, até que a proibição cai, né? Permanece ainda a intolerância, mas não é mais proibido, e essas casas começam a se proliferar pela cidade de Rio de Janeiro. Então, a partir de um conjunto de memórias simbólicas e ritualísticas, trazidas e difundidas para cá, para a diáspora, isso vai dar conformidade a esse culto que hoje, né, nós configuramos como um culto homolocô. Então, esse culto ele seria uma extensão adaptativa daqueles cultos afrocariotas aqui apresentados, nós já vimos nas aulas anteriores, já que ainda preserva esse culto as mesmas sabedorias sagradas que fundamentam a cabula e o que veio a se chamar depois as macumbas cariocas, que eram aqueles cultos já muito miscigenados, já muito misturados a partir de novos elementos que vão chegando, novas culturas que vão sendo trazidas de África, de regiões diferentes, e vão dar um formato que os estudiosos passaram a chamar de as macumbas cariocas. Mas, no passado, muitas casas do Molocô eram classificadas como macumba também, já que essa era a maneira mais comum de se referir ao lugar onde se tocavam os tambores. Então, a referência popular, representa na memória, né, no senso comum daquela época, se chamava macumba o local, e não o que se fazia lá, mas não as práticas, especificamente, mas o local. A gente já viu a origem da palavra macumba, deu uma explicação, não tem nada a ver com o instrumento, como aparece aí no Google. Macumba aí é a junção do prefixo ma, que torna o prefixo no coletivo, cumba,
que é mestres da cura, mestres da magia para a prática da cura, né? Má coletivo, cumba, reunião de mestres da cura. Macumba, então, quer dizer reunião de mestres da cura, de mestres da magia. Macumba quer dizer isso. Então, essa era a maneira mais comum de se referir ao lugar, como eu havia dito aqui. E se evocavam espíritos para trabalhos de cura e também de adivinhação. Não a divinação como é praticado hoje, que a gente vê a consulta aos oráculos e tal, não estou me referindo a isso. Não que isso não existisse. Já existia de alguma maneira, não como a gente está achando, mas já existia de alguma forma, mas essa adivinhação, predição do futuro, vinha da sabedoria desses espíritos cultuados, né? Que a gente vai chamar de Bakuri. Bom, então vamos lá, a origem do Molocô no Sudeste, né? Cargas urbanas do Molocô no Rio de Janeiro. Apesar deles começarem de haver registros da difusão dessas práticas, desse culto, de que vem a ser chamado hoje de Molocô, já a partir de 1780, 1820, por aí, no Rio de Janeiro, nessa época, esses cultos não eram chamados de homolocô. Essa nomenclatura ela vem de ser utilizada amplamente já no início do século XX, bem depois de elas terem sido registradas. O termo ou designação homolocô somente passou a ser largamente utilizado e divulgado a partir do trabalho social, político e religioso do famoso sacerdote, sambista e compositor carioca Tancredo da Silva Pinto, ou, como ficou popular, Tata Tancredo, quando de sua campanha pela preservação de traços culturais dos cultos afro no Brasil a partir dos anos 1940, na cidade do Rio de Janeiro. Então, é o trabalho dele que vai difundir esse culto, vamos dizer assim, já sistematizado dentro de um campo maior que a gente vai chamar de umbandas carioca, né? Mais para frente, a gente vai perceber que passaram a existir duas vertentes, uma mais afro, defendida pelo Tapa Tancredo, e uma outra mais, entre aspas, branca, no sentido de que uma classe média branca começa a organizar uma umbanda mais influenciada pelo kardecismo europeu do que pelo catolicismo ou pelos cultos afro. Há uma campanha, inclusive, de embranquecimento da umbanda, nesse sentido mesmo, embranquecimento, removendo do culto os traços originários de África e os traços originários de Índia, recriando, a partir, inclusive dando os mesmos nomes, mas recriando uma interpretação diferente. É nesse momento que são interpretadas e sacramentadas, né, entre aspas, as linhas da Umbanda, né? Um grupo defendia 7 linhas, outro grupo defendia as 11 linhas, e a gente vai ver isso com bastante detalhe nas próximas aulas. Então, assim como os seus pares afro-cariocas, e também como absolutamente todos os cultos afro-brasileiros, o culto Molocô é uma amálgama de saberes e práticas ritualísticas retirados de outros cultos. Isso acontece em qualquer religião no mundo, né? Desde que o homem é sábio, né? Formando um novo sistema para atender necessidades de sobrevivência, adaptação, preservação e permanência. Permanência no sentido da continuidade, né? Então, eles são cultos iniciáticos, são cultos que usam a magia para a cura, especialmente, e também de comunicação direta com espíritos bacuros, espíritos de antepassados recentes. Funcionou sempre o Molocô como ação de resistência contra a hegemonia de outros cultos no campo religioso. Como eu já frisei aqui, esses outros cultos seriam as umbandas embranquecidas, né? O primeiro aspecto relevante sobre cultos afro-cariocas, assim como de todos os cultos afro-brasileiros, é sua capacidade de reorganização a partir de novos saberes,
simbologias, rituais e práticas sagradas absorvidas de outros cultos. Isso não é uma novidade aqui, isso desde a África, as culturas trazidas para cá já o faziam lá no território africano, assim como as sudanesas também, não só da África Central, que são essas especificamente, de origem das línguas Bantu, os grupos de origem Bantu, mas também os sudaneses são também adaptações e readaptações feitas lá, criadas lá, e quando trazidas para cá na memória do escravizado, vão dar início a um novo processo de reorganização, readaptação. Né? Eu sempre gosto de citar o exemplo do candomblé, que é uma reestruturação de vários cultos que foram trazidos na memória, né, de cada etnia, de cada aldeia, de cada grupo e tal, e que foram dar origem aqui a essas novas organizações foram dar origem aos candomblés de nação. Né? Então, se lá numa determinada etnia se cultuava só aquele orixá, nessa aqui só este orixá, quando chega aqui há necessidade em senzala, né, de um acordo, entre aspas, né, um acerto, né, para que todos pudessem cultuar cada um o seu orixá originário. Daí a origem da roda, do tirê, como é falado, como é chamado o candomblé de nação. Então, o candomblé tem essa característica, além, é claro, da influência dos cultos de origem islâmica, que é muito forte, é muito marcante no candomblé, presente até hoje, e como esses candomblecistas também viviam na ordem escravocrata católica, o catolicismo popular vai se tornar também um dos elementos fundadores, apesar de ter uma corrente aí, que eu respeito, mas discordo, que diz que o candomblé é puro, ele é africano. O candomblé, do meu ponto de vista, a partir das minhas pesquisas, cada vez que eu pesquiso mais, eu chego novamente a essa conclusão, o culto chamado candomblé de nação, ele tem uma forte influência estrutural a partir do catolicismo, até porque foi fundado por pretos e pardos católicos. E outra característica é que essa reestruturação, agora voltando a falar do Homolocô, mas no candomblé acontece mesmo, essa reorganização acontece sempre em torno, ou por motivação, da figura carismática de um líder, no caso aí, um líder religioso, um líder sacerdotal. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas eu vou frisar agora. Cada sacerdote funda uma nova prática, não uma sistemática totalmente nova, mas uma nova maneira, segundo a sua configuração, a sua predileção, uma nova forma daquele culto acontecer na prática na sua casa. Invariavelmente, com o desaparecimento dele, os seguidores vão, por sua vez, também acrescentar, incluir, modificar essas práticas a partir também de suas visões. Isso é um contínuo nesses blocos de religião que aqui a gente chama de afro-ameríndios. Então, agora, frisando, cada sacerdote funda seu culto numa continuidade variante, derivada e constantemente hibridizada. Hibridizante também, porque é um culto que cria uma matriz, essa matriz vai também sofrer influências, interferências de tempo, do espaço, do lugar onde essa casa existe e tal. Ou seja, sempre adaptações e mais adaptações, tornando esse culto de uma variante no tempo e no espaço. Né? Isso acontece em função da realidade social dos praticantes, onde essa casa existe, uma casa de santo no interior do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Espírito Santo, São Paulo, vai sofrer uma certa interferência, influência do meio social. Uma casa no Rio de Janeiro, na capital, ou em São Paulo, ou em Vitória do Espírito Santo, ou em Belo Horizonte, vai sofrer um outro tipo de influência e confluência de informações. Então, isso vai também tornando essas casas cada vez mais hibridizadas e adaptadas, né, às suas realidades, no tempo, inclusive. Através do tempo, é possível observar essas transformações. Né?
Entre as características essenciais de um movimento religioso da África Central, agora estou citando Mary Caraca, uma historiadora que me ajuda muito nas minhas pesquisas aqui sobre cultos afro-cariocas. Entre as características essenciais do movimento religioso da África Central está a nova organização de rituais, símbolos, crenças e mitos existentes e, em larga medida, tradicionais, em torno dos objetivos difusos, orientados para a coletividade, associados a um complexo, que ela chama aqui na pesquisa dela, ela chama, não, ela tira isso da antropologia, complexo fortuna-infortúnio, né? De uma cultura mais ampla. Ela quer dizer, com esse trecho aqui que eu destaquei, o seguinte: à medida em que o culto se estabelece, isso acontece tanto lá em África quanto aqui na diáspora também. E não só com esses cultos, mas isso pelo mundo afora, da cultura, da própria dinâmica da cultura, das sociedades. Esse complexo fortuna-infortúnio essa expressão representa o modo de vida em que o ente humano se vê, ora no momento de prosperidade, de colheitas, de benesses, de muita caça, de água e tal, de período de fortuna, nesse sentido, mas também de infortúnio. Surge uma grande doença, a caça entra em escassez, o território é invadido, há uma guerra. Então, esses cultos eles também estão associados a essa realidade, sofrem influência dessa realidade. Então, esse em antropologia chamamos complexo, fortuna, infortúnio, meio que vai moldando as novas estruturas, as novas formas dele se reorganizar para continuar existindo, né? O melhor exemplo que a gente pode ter disso é a adaptação dessa visão fortuna e infortúnio quando o escravizado vem para cá, para a diáspora, e se vê numa situação de total infortúnio, né? Julgado, com proibição de suas práticas, proibido de falar a sua língua, tendo que aprender uma nova língua. Então, o culto vai se adaptando a isso também, né? Para alcançar o período fortuno. Continuando com Mary Karachi. Um líder carismático bem dotado inspira a organização nova. É só imaginar aquele líder dentro da senzala, organizando lá um culto, ou na mata, escondido, organizando um culto iniciático, como foi a Cabula. Que é aceita, essa nova organização é aceita por um grupo coletivo e então se dissemina de uma comunidade para outra. Isso acontece, por exemplo, com o Zongo Caxambu, quando ele é ainda um culto, não iniciático como a Cabula, mas um culto, né, dentro das senzalas aqui de Cafezais, da região do Paraíba, aqui, do Rio Paraíba do Sul, onde eu estou localizado aqui, onde eu estou gravando essa aula. Então, vamos lá agora entrar no detalhe do panteão de santos católicos, anjos e baculos da mata da senzala. Como é que isso vai lá passar a pertencer ao Homolocô, né? No primeiro, acho que no segundo encontro também, eu cheguei a mencionar que, na minha tese, não há um sincretismo, um movimento sincrético, e até porque, em que sentido eu estou usando o termo sincrético, já que em antropologia são mais de 5 conceitos um pouco diferentes uns dos outros, usados hoje em antropologia, em sociologia das religiões também. Então, não estou usando aqui, grosso modo, a expressão sincretismo como a gente vê lá no Wikipedia ou numa busca superficial no Google, mas no sentido da sociologia e da antropologia. Eu discordo de que haja um movimento sincrético puro e simplesmente. Não há um sincretismo, uma substituição através de uma aculturação de símbolos, de forças, de signos, de práticas, de estrutura e organização. Não, o que há, do meu ponto de vista, é uma associação a partir da devoção.
com o objetivo de fortalecer o seu próprio culto, né? Então, é esse movimento que vai trazer para o culto afro os santos católicos. Não podemos esquecer, quem faz esse movimento é o preto catolicizado já. Mas ele chega aqui e é catolicizado sem perder a memória do seu culto originário, né? Principalmente se ele chega aqui, quando ele chega aqui adulto, né? Os escravizados chegavam aqui em idades diferentes, né? Em sua grande maioria, pouca gente sabe, adolescentes de 12 anos, mas também homens feitos e mulheres já em idade adulta já. Então, tanto na senzala quanto na vida urbana da cidade, acontece um casamento entre devoções étnicas originárias, trazidas na memória africana, e uma nova simbologia, vindo de uma cultura mais ampla, que é o catolicismo. Então, ele chega na ordem escravocrata com a sua memória de culto e ele vai adaptar a sua devoção aos seus bacinhos, seus inquices, aqui eu estou falando só de cultura de Bantu, né? Vai associar a devoção que lhe é ensinada dentro do catolicismo, né? A América Arache, essa autora, ela trata isso com detalhes, né? Por isso eu fico tranquilo para afirmar, não é uma invencionice minha, não é um ponto de vista só de convicção, é a partir de registros históricos, isso é muito bem retratado por essa autora, por outros também, que ela inclusive cita também, de que o preto, quando chega aqui, o escravizado, quando chega aqui e percebe que há uma estrutura religiosa muito grande. No Rio, o Rio de Janeiro, minha parte, tinha mais, quando esse período que a gente está estudando aqui, já era uma cidade com mais de 200 igrejas. Era uma cidade muito menor do que o centro da cidade hoje, atual. Mas, no entanto, já existiam construídos a partir de 1808, vamos dizer assim, quando chega a família real, o início do Brasil como reino, né? Que a família se transfere para cá, já haviam mais de 200 igrejas na cidade. Então, a ordem escravocrata era católica. A ordem escravocrata era católica. E o preto é inserido nesse contexto, no início, quando ele chega meio que na marra, mas depois ele vai reproduzindo. Então, vão nascendo escravos brasileiros, passam a ser a maioria na cidade, e esses escravos brasileiros estão sistematicamente catolicizados, mas num formato assim um pouco distante do que era ser católico, ser preto e católico, ser escravo, preto e católico na cidade do Rio de Janeiro era diferente de ser branco e católico, né? Não vamos esquecer que a missa nesse período, por exemplo, a missa era rezada em latim, com o padre de corte para assistência, né? Só para dar um detalhe. Então, ela relata que o preto chega na igreja e vê aquelas imagens, aquelas que são entidades, ele vai aprender que são entidades divinas, né? Intercessoras entre Deus e o mundo dos vivos. Então, ele vai inquirir para saber qual o poder desses sacerdotes com relação, o padre, né? Com relação a essas entidades, a essas divindades, né? Esses entes divinizados. Então, num sistema de catequese ou de explicação, eles vão aprendendo que cada santo tinha um domínio de ação da cura, das doenças, do coração, da maternidade e tal. E o que interessava a ele eram os santos que curavam. Então, ele começa a atribuir uma devoção maior a esses santos que curavam e passa a frequentar e dirigir sua devoção a esses santos que curavam, mas também os santos que protegem tecnologias, como, por exemplo, a metalurgia. No caso aí, vão atribuir a São Jorge, já que ele usa uma armadura, né? Um cavaleiro guerreiro com uma armadura, então ele domina a metalurgia, então vai ser associado aos Rosso-Mucumbi, que são trazidos para cá, e outras divindades
ligadas ao metal, cujo domínio é a metalurgia, é a tecnologia de fazer utensílios, ferramentas, armas, né? É, 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 Santo Elesbão, as curas do fígado, do intestino, do estômago, o São Roque, São Lázaro, as doenças de pele, né? A varíola, que já graçava já naquela época, tanto aqui quanto em África também. Então, essa associação faz com que ele se torne um devoto dessas entidades católicas também para aumentar o seu poder, para aumentar o seu poder. Ao contrário de uma tese que é muito difundida ainda, de que isso serviria para escamotear, para esconder sua verdadeira devoção. Se isso aconteceu e há prova disso, eu não vou duvidar, mas que esse movimento, nos cultos afro-cariocas, esses movimentos que eu estou colocando aqui de associação, são muito bem registrados, e dá para chegar a essa conclusão que eu cheguei, isso é tranquilo também, né? Então, com essa dupla devoção, que essa que é a minha tese, a tese da dupla devoção, no material a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, essa, essa, esse amálgama entre as duas devoções vai gerar um catolicismo afro ou um afrocatolicismo no início, quando esses fenômenos começam a acontecer. Até que as casas de santos sejam organizadas, aí vai passar quase mais de 100 anos. Estou dizendo no início. Ao longo de 3 séculos, é recorrente a aparição de imagens do catolicismo popular nos cultos afro. Vai acontecer. Afirmados pela permanência da devoção aos santos católicos. O exemplo que eu gosto sempre de dar, no caso do Rio de Janeiro, é o culto a São Jorge Ogum, ou Ogum São Jorge. Lá na frente a gente vai descobrir como é que o rosto Mucumbi passa a ser chamado de Ogum, né, que é um nome iorubá que teve aqui já no final do século XIX. Eu estou dizendo as origens mesmo, né, lá atrás, bem antes disso ter acontecido, antes dos sudaneses chegarem, né? Então, essa dupla devoção, esse Cristo Oxalá da Umbanda, né? Cristo Oxalá, estou me referindo porque na Umbanda, Jesus Cristo é Oxalá. Oxalá é Jesus Cristo, não é o Oxalá Yorubá, da mitologia, filho de Yorubá. É uma associação mesmo. Não se trata de substituição ou escamoteamento da devoção a essas divindades intermediárias, mas a sua agregação ao altar, ou gongá, né, como chama nós em banda, desses novos cultos afro. Então, essa readaptação vai abrigar no mesmo gongá indígenas tupis, os caboclos, né, caboclos da Jurema, como são chamados na Umbanda afro-carioca, na Umbanda carioca, os santos católicos, Santa Bárbara, Xalá, São Jerônimo, São Joaquim, São Pedro, Nossa Senhora da Conceição, o próprio Jesus Cristo, Oxalá, no topo, né, como a divindade maior do culto, né? E as orações também passam a ser, como esses cultos eles vão nascer da língua da senzala, então ele fala já português, mas usa ainda muitos termos, nós usamos ainda, né? Muitos termos das línguas bantu que vieram para cá, Kimbundu, Kikongo, Rimbundu. A maioria dos escravizados recém-chegados à cidade do Rio de Janeiro, durante os séculos XVIII e XIX, atribuíam aos senhores brancos e padres um poder sobrenatural maior que o seu, com aquele templo enorme, com aquele poder todo. E esse preto escravizado brasileiro, né, já crioulo, né, como época, tanto ele quanto o preto novo, recém-chegado, se adaptando ainda, eles vão ver aquela estrutura, aquele poderio todo e vão dizer, bom, esse culto dele é muito mais poderoso que o nosso. Vamos associar esses poderes ao nosso culto para nos empoderarmos disso e ficarmos
tão fortes quanto eles. Então, aqui um termo meu, né? É uma bruxaria contra a qual eles não sabiam guerrear. É um poder, né? Sobrenatural, na visão deles, contra o qual não poderia guerrear. Seria uma batalha perdida. Então, vamos nos associar para, vamos dizer assim, sobreviver em pé de igualdade. As enfermidades eram seu maior flagelo. Os escravos morriam há um estudo, eu fiz essa pesquisa, as doenças que aplacavam os escravos no Rio de Janeiro, né? Uma infinidade de doenças típicas de escravizado, devido ao modo de vida, né? Então, as enfermidades eram seu maior flagelo. Daí a busca por mais força encontrada na cidade repleta de santos interventores. E é quase que assim uma clínica de santos, porque havia santos específicos para determinadas doenças ou malefícios, né? A partir de 1780, já comentei isso aqui, agora está no texto aqui, já haviam mais de 200 igrejas na cidade do Rio de Janeiro. Isso vai ser feito, então, até antes da citação que eu fiz de Dom João. Quando ele chega aqui, esse número já é desse tamanho. O homolocô, voltando agora a falar do homolocô, não só da sua origem, mas ele já sendo praticado, foi um processo espontâneo, uma tentativa de fuga aos princípios ortodoxos africanos e também como aproximação da sociedade branca, sem que sua tradição fosse extinta. Tanto é que, daqui a pouco, vamos tocar tambor para Preto Velho, né? Que é uma tradição afro-carioca que vem desse período. Nossos bacuros recentes, nossos pretos velhos, alguns africanos, mas a maioria brasileiros. É nesse culto, o Molocô, que surgem os primeiros índios e africanos manifestados dentro de um mesmo padrão ritualístico. É na casa Molocô que caboclo e preto velho vai trabalhar junto. Depois, vão se agrupar também entidades que a gente chama de povo de rua, um ganga de rua, né? Que são os vestígios pombagiras. Também são bacuros, são antepassados recentes. Alguns viveram, a grande maioria daqui do Brasil mesmo, fizeram a sua vida e ascensão aqui no Brasil mesmo, né? Então, o Molocô, ele é um marco desse encontro aqui nos cultos afro-cariotas. A junção dos saberes de cura e de magia indígena, tupi, com essas tradições da África Central, que sobrevivem nas senzalas. Que vão dar origem aos cultos de senzala, cultos da mata, cultos da praia, que a gente já viu nas aulas anteriores. Eram entidades estranhas à época e formadas por reminiscências tribais. Essas entidades eram estranhas. Quando elas começam a surgir, claro, elas são novidades, né? Mas elas começam a surgir e difundir o seu trabalho. Ainda não estou falando do terreiro de Umbanda como a gente conhece hoje. Isso é coisa do século XX. Estou me referindo às macumbas lá, do Omolocô, dentro dessa estrutura das macumbas cariocas. Então, quais as origens, eu vou dizer aí, né, desse encontro? Xamanismo tupi, como eu já mencionei aqui, o curandeirismo caboclo mameluco, né? O mameluco é mulato, numa língua, acho que tupiniquim, lá do Nordeste, né? E o caboclo é o branco com o índio, nesse sentido aí. O mameluco também, mas aí já entra um tráfico de negros, de pretos. De mestres curandeiros escravizados e mortos no período do escravismo, né? Que vieram de lá e morreram aqui, ou que nasceram aqui e morreram aqui, viveram e morreram aqui, da tradição de cultos caçange, trazida, né, na memória, caçange, cabinda, rebolo, monjolo, e mesmo Nagô. Nagô, que eu já falei, Nagô não é uma etnia, não é nem uma palavra de origem de línguas africanas, nem de cultura sudanesa traduzida, e nem de... Nagô é uma palavra criada aqui, né, para referenciar, para dar representação, significado, a um conjunto dentro das culturas afro que vem para cá.
né? O escravo nagô é como é chamado o escravo sudanês, quando chega aqui. O escravo que vem ali da costa oeste africana, do litoral e costa dos escravos, a Fortaleza da Mina, aquele pessoal ali que vem da Senegâmbia, que vem do Senegal, vem do Togo, do Benin, da Nigéria, da Guiné, né? De onde hoje é Angola, né? Do Congo, mas o Congo não, perdão, de onde hoje é Angola, parte norte, litoral ali já, fronteira ali com o Benin. Os, os portugueses aprendem lá o termo Anagu, e aqui eles vão chamar esses escravos de Nagô. No Rio de Janeiro, especificamente, esse termo ele chega depois, porque isso vem com os escravizados que migram da Bahia para cá, que são trazidos da Bahia para cá, ou vêm por espontânea vontade, já libertos, vêm para cá para praticar cursos aqui, aí já de olho no mercado religioso, inclusive. Né? Aqui, o sudanês, o preto que vinha dessas culturas, né? Yorubás, Alçais, Malinke, Mandê, eram chamados de mina, preto mina. Assim como lá em Maranhão também, eram porque vinham da Fortaleza da Mina, em sua grande maioria. Então era chamado de mina. É um preto mina. Que língua ele fala? Ele fala Yorubá. Ah, ele é de nação aqui, ele é de nação Jeje, ele é de nação Queto, ele é de nação Euê, Ipê, era chamado de Mina no Rio de Janeiro. Esse Mina. Culto a antepassados recentes nas casas do Homolocô. Fizemos uma referência, agora vamos entrar nos detalhes. Né? Baculos de África e Brasil. Quem são essas entidades que passam a ser cultuadas? Né? Que vêm para estabelecer a relação entre vivos e mortos, né? Trazendo saberes de cura, trazendo práticas de cura, práticas de magia para livramento de malfeitos espirituais, né? Vindos de África e nascidos aqui no Brasil, os pretos velhos, ou as almas, como são chamadas no catolicismo. Né? Como esses pretos eram catolicizados, né? A gente vai encontrar a vovó Cambinda rezando no Cruzeiro das Almas, né? E assim que esses pretos velhos são chamados até hoje, as almas santas benditas, né? A saudação deles na Umbanda é a mesma até hoje, é para as almas. Né? Isso vem da tradição católica, que está dentro do culto afro-carioca. Outro grupo, baculos, ameríndios e brasileiros. Né? Caboclos de pena, aí estou me referindo aos ameríndios, no caso do Rio de Janeiro e região, e dos afro-cariocas, a maioria, essencialmente, tupi. Né? Mamelucos boiadeiros vão surgir, já nessa época aí, eles vão surgir, mamelucos boiadeiros, mameluco aí é o mulato, né? Trabalhador da fazenda, como aparece o carreiro, o Chico Mineiro, o carreiro, né? Em alguns terreiros trabalha na linha das almas, são pouco conhecidos desses porque vão desaparecendo. Eu conheço uma casa só, pessoalmente, né? Conheço uma casa que cultua a linha dos mineiros, muito parecida com os boiadeiros. Bebem bebida alcoólica, tá? Usam chapéu de palha, lenço. Caboclos de pena, mamelucos boiadeiros, carreiros e marinheiros. A tradição que vem do recôncavo veio parar aqui, né? Os marinheiros, mas também estivadores, trabalhadores urbanos. E a Nganga de Exu, né? Esse grupo, que a gente popularmente também conhecido como povo de rua, né? Os Exus, os pombagiros, que são bacuros urbanos, né? O povo de rua, os tranca-rua, as pombagiras, que são falanges, são grupos enormes, né? Os malandros, né? Os malandros, aqui eu não estou me referindo a Zé Pilintra, que é um culto originário lá do Catimbó, uma divindade lá, uma entidade do Catimbó, né? Isso é específico do Nordeste. É claro que ele vem parar aqui trazido por algum descendente
que teve iniciação lá, ou descendente de alguém que teve iniciação e que trouxe esse Zé Pilintra com ele. Mas o Zé Pilintra não tem origem no Rio de Janeiro. O culto aos malandros vai acontecer aqui, mas esse Zé Pilintra não. E os ciganos também, os ciganos, que no início, nas umbandas, era chamado povo do Oriente, mas que eram cultuados, ainda são, em algumas casas, cultuados juntos da linha dos Exílios. Então, vamos compreender agora o que acontece com os inquices e bacille, que é o plural de bicille, que é como o Kikongo vai chamar os seus inquices, vai chamar as suas entidades, não só as primordiais, mas aquelas inventadas em nome da tribo, para uma encruzilhada, para uma porteira da entrada da aldeia, né? E como é que eles vão ser ressignificados depois, a partir das simbologias iorubá que chegam aqui. A partir do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro começa a receber sacerdotes, século XIX já, a segunda metade para frente, mais ou menos. A cidade, um pouco antes, um pouquinho antes, a cidade do Rio de Janeiro começa a receber sacerdotes e praticantes de culto afro-baiano, em sua maioria oriundos de cultos iorubá, sua grande maioria. Então, boa parte desses que eu estou me referindo vem espontaneamente, vem interessadas num pouco mais de liberdade, que aqui era a capital, mas também de olho num mercado religioso crescente. Trazem um sistema complexo e um culto assimilado a partir da linhagem pessoal de cada adepto. Você, nesses cultos, você vai aprender... Eu não estou falando aqui da criação, o surgimento de casas de candomblé na cidade do Rio de Janeiro. Estou me referindo a sacerdotes que trazem seus cultos para cá. Candomblé, como a gente conhece hoje, essa estrutura que a gente conhece hoje, ela nasce lá, no Nordeste. Maranhão, Minas, Recife, Pernambuco, Xangô, no Pará, os Xambás, Sergipe, Alagoas e, é claro, a cidade de Salvador e o Recôncavo Baiano ali na província da Bahia. Não estou me referindo a essas estruturas, estou me referindo a sacerdotes que chegam aqui antes dessa estrutura que a gente chama de candomblé, ou de casa de candomblé de nação, passa a existir, como é chamado lá, terreiro de candomblé. Não estou me referindo a esse período ainda, estou me referindo a um período anterior. Trazem um sistema complexo e um culto assimilado a partir da linhagem pessoal de cada adepto. Eles são especializados, então, em iniciar o adepto para cultuar o seu próprio orixá, numa espécie de resgate da sua linhagem perdida, já que o escravismo causa uma ruptura de memória e você perde a sua origem tribal, a sua origem nacional, assim. Então, esses sacerdotes dominam essa técnica de descobrir, através de um oráculo, descobrir quem é o seu, vou usar aqui uma expressão que é do candomblé queto, mas no candomblé jeje vai ter um outro nome, vai ser Bogum, quem é o seu ancestral e como você vai aprender a cultuá-lo. Então, é a partir da linhagem pessoal de cada adepto que, quando iniciado, aprenderia a cultuar um ancestral seu, e não o coletivo ou da sua aldeia lá, porque isso ele já aprendeu. Ele não sabe. Da mesma forma que nós, quem é praticante de candomblé, sabe que só Ifá revela quem é esse meu ancestral, né? Do qual eu descendo, inclusive, consanguineamente, né? Não é uma entidade que vem me proteger, não. Ele, quando esteve aqui, quando ele viveu aqui, teve sua passagem aqui, daquele encontro ali material, veio uma descendência e nessa linhagem dessa descendência eu estou. Então, separar o Xangô primordial dos tempos mitológicos, lá da estrutura cosmogônica, o Olorum, o Olodumare, criando
o mundo, os entes humanos, né? E mandando seus filhos para intercederem, esse é o orixá primordial. E o orixá que vem dessa linhagem primordial, que é o meu. Por isso eu vou numa casa que tem 5, 6 Xangôs, ou tem casa que só tem Xangô, que só tem Ogum, tem casa que tem. Vou encontrar cada ente, cada pessoa, cada ente humano que entra, que se inicia, aprende a cultuar o seu, que vem nas festas para dançar, que vem para receber as oferendas e que o acompanha desde o seu nascimento. Agora ele já sabe cultuar, ele sabe falar com esse orixá. Eu, por exemplo, não tenho a técnica de corpo de baixar a entidade em mim, mas eu tenho o meu inquice e eu cultuo o meu inquice. Estou iniciado. Candomblé aqui, eu sou filho de um inquice da Angola, Congo Angola. Outra característica desses cultos trazidos pelos Yorubá é que suas entidades se manifestam através do fenômeno do adorquismo, diferente dos Bantu, das culturas Bantu que já estavam aqui, né? Exclusivamente naquele determinado filho é que essa entidade vai se manifestar, ao contrário dos bacuros, da tradição bantu e do xamanismo indígena, que vão habitar casas, vão fundar ordens, vão iniciar vários filhos no seu filho. Diferente. Então, é possível você chegar numa casa e encontrar o mesmo preto velho lá da sua casa, a mesma pombagira e tal. É muito comum. Quem frequenta Umbanda sabe disso, né? Ao contrário dos cultos bantu, né, onde se manifestam antepassados recentes, que eu acabei de explicar. As técnicas de adivinhação, de iniciação e resolução de aflições ainda guardam muita similaridade com sua origem afro, o que os torna, na representação social da época, uma tecnologia mais eficiente. Eu botei mais eficiente do que, inclusive, entre aspas, porque eu não acredito que exista uma macumba melhor que outra, uma religião melhor que outra, uma tecnologia simbólica mais avançada do que outra. Não acredito que seja possível medir isso, da mesma forma que não é possível medir a fé das pessoas, a devoção das pessoas. É possível, às vezes, presenciar, mas medir, mensurar, não acredito que seja possível. Da mesma forma, não é possível estabelecer que culto é mais avançado, é mais tecnológico, ou que culto é mais puro, já que nenhum culto é puro, nenhum culto nasce puro. Ele nasce como adaptação ou continuidade de algum outro culto ou de vários outros cultos, né? Então, as técnicas de adivinhação desses sacerdotes de Yorubá que vêm para cá e a sistemática de iniciação e resolução de problemas, das aflições e tal, a técnica do Obó, por exemplo, já devia ser praticada nessa época que eu estou falando, ainda guarda muita similaridade nesse período com a sua origem afro. Estou me referindo ao Rio de Janeiro lá atrás, né? O que os torna, na representação social daquela época, uma tecnologia, entre aspas, mais eficiente. A resposta é mais imediata e tal, ou seja, atrai também o número de consulentes, de pacientes e de clientes, porque já havia troca de prosperidade nesse tempo aí, né? Torna esses sacerdotes uma espécie de vanguarda tecnológica, na impressão das pessoas. A impressão das pessoas. Cientificamente, isso não tem como ser comprovado. Essas impressões fazem com que esses sacerdotes passem a se colocar como, entre aspas, mais africanos, entre aspas, que os outros, mais competentes, entre aspas, fazendo com que sejam mais procurados pela clientela do mercado religioso. Então, eles começam a fazer mais sucesso no mercado religioso. E até o professor Benício, o professor José Benício ensina no livro dele que a maioria de sacerdotes que vem para cá na virada do século XIX, já depois desse período que eu estou falando, para o século XX, depois do término da escravidão,
vêm interessados no mercado religioso especificamente. Inclusive, ele faz uma crítica que a maioria deles iniciava pessoas a torto e a direito em troca de uma prosperidade. Às vezes, a pessoa nem tinha santo e fazia um santo ali. Essas práticas passam a ser vistas como mais autênticas, também pelos adeptos dos cultos afro-cariocas. E tem início um movimento de associação, né, e amalgamento, novamente, olha só, novamente esse movimento, de práticas, símbolos, representações e até entidades cultuadas. É nesse momento e a partir desse movimento, dessas reinterpretações, que o nome dos orixás, os símbolos de Yorubá, as palavras, os termos, vão aparecer no Omolocô, na estrutura do Omolocô que já existia. Então, é por isso que hoje, na Umbanda, a gente chama o Rosto Mucumbi, que era o Congo Angola, a gente chama de Ogum. A Yansan, a Santa Bárbara, né? É, 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 que era uma divindade bantu, passa a receber esse nome, né? Que vem da tradição das Oiás, né? Na tradição queto, e por aí vai. Então, não só essa reestruturação a partir dos nomes, mas dos nomes da identidade, mas também não, na Umbanda a gente sabe que não se cultua orixá. Né? A Umbanda não se cultua orixá. Se cultua essas entidades bacuro. Elas é que baixam. Mas se cultua também as entidades que estão no Gongá. E no Gongá está a Yansan como representante de um domínio de força. Né? Está lá o Xangô, que é o São Jerônimo, ou às vezes São Pedro. Está lá o Cristo Oxalá, né? Mas a gente sabe que na Umbanda não tem. Tem ali, lá, a gente vai compreender mais na frente, lá é uma divisão nas Umbandas, né? Que tem origem nesse Omolocô que a gente está estudando hoje. A gente vai aprender que são linhas. São linhas. Linha de Xangô, linha de São Miguel, linha de São Jorge, linha das Mães d'Água, né? Linha de Oxum, linha da Iemanjá, ou Janaína, né? Em linhas, sempre vinculadas a um santo católico ou uma santa católica. Essas práticas passam a ser vistas como autênticas e também, bom, eu já vi aqui o fenômeno da substituição de nome, né? Também não quer dizer nem absoluto um sincretismo. Isso explica como os termos dos cultos de Yorubá passam a designar objetos, práticas e até divindades na macumba carioca, incluído aí o Omolocô. Os nomes de divindades tribais congo-angola passam a ser substituídos pelo panteão Yorubá. Inquices passam a ser tratados como orixás. Com relação a candomblé, que não é objeto desse curso, porque o candomblé ele vai surgir, não é objeto agora nessa parte, ele vai surgir bem depois, candomblé carioca, né? Ele vai surgir depois. Professor José Beliche, ele ensina que é um sacerdote, lá naquela aula, eu vou dar o detalhe de nome e tal, esse trecho do professor Beliche, não me ocorre agora, mas está no material. Esse sacerdote, ele tem origem numa casa de culto do Rio Grande do Sul, ele migra para o Recôncavo Baiano, para os arredores ali da cidade de Salvador, e faz uma adaptação do candomblé iorubá, que já era praticado em Salvador, criando um candomblé, no candomblé que já era candomblé de caboclo, tal, ele cria uma adaptação e a estrutura do candomblé Congo-Angola que a gente conhece hoje, colocando uma tabela de equivalência de orixá, o vodum, com o inquice. Esse inquice não é o que a gente pesquisa em África, é um inquice, uma representação já aqui, afro-brasileira. O Omolocô, então, ele vai evoluir depois para uma sistemática, quando as casas de santo da cidade, urbanas, começam a se proliferar em larga escala,
tornarem muito populares com o fim das perseguições, né? Isso é um período extenso da primeira metade do século XX, e a estrutura da Casa Homolocô que a gente conhece hoje guarda muito dessas origens que a gente acabou de pesquisar agora. Aqui eu estou agora que o material vai começar a entrar no finalzinho do século XIX. Até aqui nós pesquisamos a origem desses cultos até a primeira metade do século XIX, até 1850. Até 1850 era essa estrutura basicamente que a gente tinha. Com a aproximação do final da escravidão, com a escravidão já arrefecendo, com as revoltas, com os abolicionistas já fazendo o seu trabalho, essas liberdades de culto elas vão se expandindo, liberdade. Essa proibição vai diminuindo, né? A perseguição vai diminuindo e essas casas começam a ter força para se estruturar e manter uma continuidade que é aqui a tradição que nós fazemos hoje. Bom, esse é o conteúdo material nosso sobre o culto Homolocô, a origem, mas nós ainda vamos falar bastante da Umbanda Homolocô nas próximas aulas. Eu agradeço muito a quem está colaborando, participando desse curso, né? E no nosso próximo encontro nós vamos dar uma continuidade aí no tempo e compreender melhor, cada vez melhor, o que é que a gente cultua hoje, por que e como chegamos aqui com essas estruturações de cultos afro-cariocas. Eu agradeço muito a colaboração e participação de todos vocês e quem está assistindo em vídeo pela internet, sejam bem-vindos.